Desde que me mudei para a casa que comprei na zona do Oeste, tenho tido imensas hipóteses de fazer pequenas viagens, nas quais vou num dia e regresso no seguinte ou no próprio dia. Começo a acreditar verdadeiramente que, desde que façamos por isso, não é difícil percorrer num par de horas algumas linhas de transportes públicos e descobrir pequenas, maravilhosas pérolas, embora por isso seja preciso alguma disponibilidade temporal e emocional. Ao longo destes 5 anos, já fui a lugares tão inacreditáveis e aqui tão perto que às vezes me é difícil enumerá-los. Ou quando tento de alguma forma perceber quais os que mais gosto, a minha cabeça fica tão confusa porque os sítios são tão diversos, cada um deles com as suas belezas, as suas coisas próprias, que se torna impossível responder a algo tão objetivo. Gosto de viajar. Ponto final. Se amanhã, ou depois, ou para a semana, acordar e quiser ir, mesmo que só por aquele dia, vou. A invenção do motor a vapor, na segunda metade do século XVIII, abriu portas a uma série de novos artefactos. 2 deles, o comboio e o automóvel, ganharam uma importância tão grande, em particular este último, que fico imensamente espantado quando vá à página portuguesa do Wikipedia sobre a história do automóvel e encontro uns meros 2 ou 3 parágrafos. Acho uma piada imensa quando vejo séries ou filmes que se passam no início do século XX, há bem pouco tempo, portanto, nos quais são raros os carros em circulação nas vias. A realidade de hoje é bem diferente. Diz o Pordata que, em Portugal, no ano de 2022, existiam 7.090.889 viaturas matriculadas em circulação, o que me parece, na minha ignorância automóvel, um número perfeitamente assombroso e que ainda por cima tem vindo a aumentar segundo as estatísticas. Por curiosidade, uma vez que tinha o Pordata aberto, fui ver qual era a dimensão da população residente em Portugal. Os últimos dados datavam de 2021, dando conta de 10.343.066 pessoas. Pus-me a pensar. Há 100 anos atrás, quase não existiam carros. No início do século XXI, existe quase um carro por pessoa. Por este andar, teremos mais carros do que pessoas daqui a umas décadas. Decidi, portanto, passar a viver sem carro. Diz-me a minha mãe que não tenho os pés assentes na terra por viver sem ele. Mas com tanta matrícula registada em circulação, duvido sinceramente que seja eu o ocupado. Antes, o meu transporte de eleição, mesmo em pequenas viagens, era o automóvel. Não posso negar o conforto que este bem de consumo nos dá todos os dias e a liberdade de poder ir onde quiser, quando quiser, com tal aparelho. Mas a verdade é que nos últimos anos a minha concepção alterou-se por razões várias, nomeadamente porque a viagem no transporte público é uma excelente oportunidade de, pelo menos, observar as pessoas que não viajam, de eventualmente contactar com algumas delas em vez de me deslocar de um ponto ao outro dentro de uma redoma chamada carro. Por outro lado, o transporte público é também uma oportunidade de poder aproveitar uma viagem mais contemplativa, porque não preciso prestar atenção à condução. E já me tenho dado conta das coisas novas que se manifestam quando se muda do lugar do condutor para o lugar do passageiro. Por fim, e não menos importante, o transporte público é mais barato, o que teoricamente me dá a possível oportunidade de ir a mais locais com o mesmo dinheiro. Para sítios mais longínquos, como a América ou a Ásia, o transporte público é mesmo a solução mais simples por razões evidentes. Portanto, desfazendo no automóvel passou a ser essencial.